E se eu te dissesse que a forma como a maioria das pessoas ora sobre a ansiedade está, na verdade, fortalecendo a prisão da qual tentam escapar? Que o próprio ato de suplicar por alívio, quando feito da maneira errada, pode estar gravando mais fundo os sulcos do medo em sua mente. Parece contraditório, eu sei, mas escondido numa história milenar, existe um segredo de 5 minutos, uma mudança de chave mental tão poderosa que pode começar a desfazer esses nós de preocupação. Não é uma fórmula mágica, mas um princípio esquecido que nos ensina a confrontar o medo em vez de apenas pedir que ele desapareça. Para entender esse princípio, precisamos viajar no tempo, não para um consultório, mas para o topo de uma montanha no antigo Israel, onde um homem chamado Elias acabara de protagonizar uma das maiores demonstrações de poder já registradas. Ele era um gigante da fé, um profeta que falava e o céu obedecia. Estava no auge de sua força, no ápice de sua conexão com o divino. Sua história deveria ser um testemunho de vitória inabalável. Mas é o que acontece a seguir, no momento de sua maior glória, que revela a chave para desarmar a ansiedade. O segredo não está em sua força, mas em sua súbita e chocante fraqueza. Imagine a cena no Monte Carmelo, Elias, sozinho, contra 850 profetas de um falso Deus, a nação inteira observando, em dúvida. Ele não vacila, ele os desafia. Constrói um altar, encharca-o com água, não uma, mas 3 vezes, até que a água transborde. Uma demonstração de confiança tão absurda que beirava a loucura. Então, ele ora. Uma oração curta, firme, cheia de autoridade. E o impossível acontece. Fogo desce do céu, consumindo não apenas a oferta, mas as pedras do altar, o pó e a própria água. O poder divino se manifestou de forma inegável através dele. Ele era intocável, invencível, o campeão de Deus. Mas então, uma única mensagem chega. A rainha Jezabel, furiosa pela derrota de seus profetas, envia um recado. Até amanhã, a esta hora, farei com a sua vida o que você fez com a deles. Era apenas uma ameaça. Palavras de uma mulher poderosa, sim, mas nada comparado ao Deus que enviara fogo do céu. E ainda assim, o gigante desmoronou. O homem que enfrentou quase 1000 inimigos agora foge aterrorizado de uma única pessoa. Ele corre para o deserto, sem parar, mergulhando cada vez mais fundo na solidão e no pânico. Ele finalmente para, exausto debaixo de uma árvore solitária. E ali, o grande profeta, o homem do fogo, faz a oração mais sombria de sua vida. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. O que aconteceu aqui? Como o herói da fé pôde mergulhar tão rápido num abismo de desespero e ansiedade paralisante? Por que sua fé pareceu abandoná-lo? A resposta para essa pergunta é o que viemos buscar. Porque na maneira como Deus responde a este homem quebrado, não com julgamento, mas com um método surpreendente, está o segredo que pode mudar como você enfrenta sua própria ansiedade para sempre. Afinal, por que um homem que desafiou centenas de profetas de Baal, que viu fogo descer do céu e que orou para que a seca terminasse, subitamente se rendeu ao terror de uma única ameaça? A resposta está em um erro fundamental que a maioria de nós comete ao enfrentar a ansiedade, um equívoco tão sutil quanto devastador, especialmente na forma como nos aproximamos de Deus em momentos de desespero. Quando a ansiedade nos aperta, nossa reação instintiva é implorar: Deus, tira isso de mim, livra-me deste medo. Essa oração, embora sincera, inadvertidamente reforça a ideia de que somos vítimas passivas de nossas emoções. Elias, em sua fuga, pode ter caído na mesma armadilha, tratando seu pânico como uma força externa invencível, em vez de um estado interno que ele, com a ajuda divina, poderia e deveria confrontar.
É aqui que reside a chave para desvendar a crise de Elias e a sua própria. A Bíblia, no entanto, oferece uma perspectiva radicalmente diferente, um comando esquecido que transforma a passividade em poder. Não se trata de esperar que o medo vá embora, mas de um ato deliberado. Em vez de suplicar para que Deus tire a ansiedade, somos instruídos a aquietar nossa alma. Sim, você ouviu certo, aquietar a alma. Esta não é uma sugestão para simplesmente relaxar ou se acalmar passivamente, como quem espera a tempestade passar. Pelo contrário, é um imperativo, uma ordem direta que o Espírito nos dá para exercer domínio sobre nosso mundo interior. É a diferença entre ser levado pelas ondas e comandar seu barco para ancorar. A Escritura nos mostra que a paz não é apenas um presente, mas uma postura a ser assumida, um território a ser conquistado ativamente dentro de nós, com fé e determinação. Pense em Davi. O homem, segundo o coração de Deus, não era imune à angústia. Em diversos salmos, ele clama: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Mas a genialidade de Davi não reside apenas em expressar sua dor, mas em como ele a confronta. Ele não se resigna, ele fala com sua alma, a interpela diretamente. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esta não é uma conversa casual ou um lamento, mas um comando explícito, uma ordem que ele impõe a si mesmo, reafirmando sua fé. Davi está ativamente instruindo sua própria alma a parar de se abater, a parar de se perturbar e a esperar em Deus. Ele exerce autoridade espiritual sobre suas emoções e pensamentos, lembrando a si mesmo da verdade divina e da esperança em meio ao caos. Ele compreendia que a batalha contra a ansiedade não era travada apenas no plano externo, mas no diálogo interno, na capacidade de direcionar e disciplinar a própria alma a um estado de confiança e paz. Se essa mensagem ressoa em você, deixe um amém nos comentários e compartilhe sua experiência. A solução para o tormento de Elias e para o nosso nunca esteve no barulho. Ele esperava a resposta de Deus no vento que quebrava as montanhas, no terremoto que sacudia a terra, no fogo consumidor. Ele procurava por uma intervenção espetacular, um grito divino que silenciasse o grito de medo de Jezabel em sua mente. Mas a Bíblia é clara. Deus não estava em nenhum desses eventos. O poder que restaurou o profeta não veio com estardalhaço, mas em uma voz mansa e delicada, um sussurro quase inaudível. E aqui está o segredo que perdemos. Para ouvir um sussurro, você precisa primeiro ficar em silêncio. A sua oração desesperada e barulhenta pode estar, na verdade, abafando a própria voz que você anseia por ouvir. A paz não grita para chamar sua atenção. Ela espera pacientemente que você se acalme para poder falar. Essa é a verdade por trás do comando de Davi para aquietar a alma. Não é um convite para o vazio, mas um ato de guerra contra o caos interno. Aquietar a alma é tomar a decisão consciente de abaixar o volume de todas as vozes de dúvida, medo e catástrofe que ecoam em sua mente. É um redirecionamento intencional do seu foco. A ansiedade prospera no ruído, alimentando-se de um fluxo interminável de "e se". O comando para aquietar é o interruptor que corta essa energia. Você para de argumentar com o medo, para de se debater na areia movediça da preocupação e, em vez disso, cria um espaço deliberado de silêncio interior. É nesse espaço que a fé pode respirar. É nesse silêncio que o sussurro de Deus se torna mais alto que o trovão da sua ansiedade. E agora, a estratégia. A técnica prática de 5 minutos que transforma esse princípio em ação. No primeiro minuto, você pratica o reconhecimento radical. Não lute contra o sentimento. Olhe para ele e nomeie-o. Eu reconheço que estou sentindo medo. Eu vejo essa ansiedade.
Ao fazer isso, você se separa do sentimento. Ele é algo que você sente, não algo que você é. No segundo minuto, você executa o comando de autoridade. Em voz alta ou em seu espírito, você diz: aquiete-se, minha alma, descanse em Deus. Não é um pedido, é uma ordem. Você está exercendo a autoridade que lhe foi dada para governar seu mundo interior. Se essa ideia de tomar o comando sobre suas emoções ressoa com você, deixe um like neste vídeo e comente "Eu tenho o comando", para que mais pessoas descubram essa força. O terceiro minuto é dedicado a preencher o silêncio com a promessa. O vácuo criado pelo silêncio precisa ser preenchido com a verdade, ou o medo voltará correndo. Escolha uma única promessa bíblica curta, como "Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder", ou "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?". Repita-a lentamente, não como um mantra vazio, mas meditando em cada palavra, deixando que seu peso e sua verdade se assentem em seu coração. No quarto minuto, ative a gratidão proativa. Mude seu foco químico e espiritual, listando 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato agora. A gratidão é neurologicamente incompatível com o medo. Ela força seu cérebro a focar na provisão em vez da falta, na bênção em vez da ameaça. Finalmente, o quinto minuto é o silêncio receptivo. Agora que sua alma foi acalmada, sua mente ancorada na verdade e seu coração preenchido de gratidão, você simplesmente descansa. Não peça nada, não tente resolver nada. Apenas fique quieto e escute. Este é o momento de sintonizar a frequência do sussurro. Este blueprint de 5 minutos funciona porque ele não ataca a ansiedade de frente. Ele a torna irrelevante. Ele segue uma sequência divina. Reconhece a realidade, estabelece a autoridade, preenche com a verdade, muda a perspectiva com gratidão e, por fim, cria o ambiente sagrado onde a paz de Deus, que excede todo entendimento, pode finalmente ser ouvida e sentida. É o seu guia prático para sair da tempestade e encontrar a voz no silêncio. E agora, voltamos para a caverna. Voltamos para Elias. Imagine se, em meio ao seu desespero, ele tivesse essa estratégia de 5 minutos. No primeiro minuto, ele não negaria seu medo de Jezabel. Ele o reconheceria diante de Deus. No segundo, ele comandaria sua alma a se aquietar, não esperando um sentimento, mas ativando uma autoridade. No terceiro, ele recitaria a promessa de que Deus era seu refúgio e fortaleza. No quarto, ele agradeceria não pela crise ter acabado, mas pela presença de Deus no meio dela. E no quinto, ele descansaria, criando o silêncio necessário para ouvir o sussurro que mudaria tudo. A técnica não é uma fórmula mágica para apagar a realidade. É um protocolo espiritual para realinhar nossa percepção com a verdade de Deus, permitindo que sua voz se torne mais alta que o barulho da crise. Aqui está a revelação final, o detalhe que transforma tudo. Por todo esse tempo, talvez tenhamos acreditado que essa técnica é uma arma para lutar contra a ansiedade, mas não é. Esse é o maior engano. A prática dos 5 minutos não é sobre combater a escuridão, é sobre acender a luz. Não é sobre gritar mais alto que a tempestade, é sobre mudar a frequência do rádio para a sintonia da paz que já está sendo transmitida. Você não luta contra a ansiedade, você ativa uma identidade de paz que já foi depositada em você. A ansiedade é um intruso em um território que não lhe pertence. O objetivo não é expulsá-la à força, mas sim ocupar o trono do seu coração, com tanta certeza da sua identidade em Deus, que a ansiedade simplesmente não encontra mais espaço para reinar. Essa identidade é a fundação inabalável. A Bíblia nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes. Note a linguagem. Ela não diz que alcançaremos a paz.
mas que a paz nos guardará. Ela age como uma sentinela, uma fortaleza. Essa paz não é um sentimento passageiro que conquistamos com bom comportamento. É um fruto do Espírito. É parte do nosso DNA espiritual, uma herança concedida no momento em que nos conectamos com o Criador. Os 5 minutos diários, portanto, não são um esforço para construir algo novo, mas um ato de lembrar e habitar no que já é nosso por direito. É a disciplina de viver a partir dessa verdade e não a partir das mentiras que o medo sussurra. Isso significa que as crises vão desaparecer? Não. Jezabel continuará a existir. As tempestades da vida continuarão a se formar no horizonte. A diferença fundamental não está na ausência do problema, mas na presença de Deus dentro dele. A paz verdadeira não é um porto seguro longe da tempestade. É um ancla inabalável no meio dela. É a certeza de que mesmo que as ondas quebrem sobre o barco, a mão que comanda os mares está no controle. Viver acima da crise não é flutuar em uma nuvem de negação, mas firmar os pés sobre a rocha que é mais alta e mais forte do que qualquer onda, qualquer vento, qualquer ameaça. Sua estabilidade não vem da calmaria do mar, mas da solidez da rocha. Você agora possui o mapa, você entende o comando, a técnica e a identidade. A história de Elias não é apenas um relato antigo de um profeta em crise, é um espelho que reflete nossa própria jornada e um guia que nos aponta a saída. Uma caverna do medo não precisa ser seu endereço permanente. A voz suave e delicada de Deus não está reservada para gigantes da fé. Ela está disponível para todos que ousam aquietar a alma para ouvir. A pergunta agora não é mais como eu sobrevivo a essa ansiedade, mas como eu começo a viver a partir da minha identidade de paz. Mas e se essa paz for apenas o primeiro passo? E se houver um nível de autoridade que nos permite não apenas suportar as tempestades, mas comandá-las? Se essa mensagem trouxe luz ao seu coração, faça desses próximos 5 minutos um compromisso com você mesmo. Não apenas escute, pratique. Feche os olhos, respire fundo e permita que essa paz que já é sua comece a emergir. Você não está tentando criar algo novo. Você está apenas abrindo espaço para ouvir o Deus que sempre esteve falando com você. E enquanto você começa essa jornada, lembre-se, você não é o refém da ansiedade. Você é filho do Deus da paz. Hoje, você descobriu um segredo que Elias precisou atravessar uma caverna inteira para entender. Você não precisa fugir para o deserto para ouvir Deus. Ele está aí, agora mesmo, no silêncio após essa palavra. Antes de sair deste vídeo, declare isso nos comentários. Minha alma descansa em Deus. Essa é a sua nova identidade. Essa é a sua posição espiritual. Essa é a chave que muda tudo. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu amém, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa respirar novamente. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde sua mente e o seu coração, hoje e sempre.